Então, hoje eu vou abordar dois temas nesse vídeo, que é o reino de Deus e a salvação. E eu vou começar falando sobre o reino de Deus, iniciando, esse assunto com a conversa famosa que Nicodemos tem com Jesus, onde ele pergunta o que é preciso fazer para entrar no reino de Deus. E Jesus fala o seguinte: na verdade te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. E aí Nicodemos, ele fala com Jesus, pergunta, se ele vai precisar voltar para o ventre da mãe dele. E Jesus fala o seguinte: na verdade te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E aqui fica claro que Jesus está falando sobre o batismo. Fica claro que Jesus está falando para ele que tem que ser batizado para ver o reino de Deus, não só pela água, mas sim pelo Espírito também. E em Romanos 6, Paulo fala bastante, uma fala bem esclarecedora sobre o batismo. Eu vou ler um pouco aqui, porque está falando sobre, sabe, está no capítulo 6, desde o versículo 1 até o versículo 14, então eu vou ler alguns pontos aqui para a gente conseguir entender. Olha, se já deixamos o país onde o pecado é soberano, como poderemos ainda viver na velha casa que tínhamos lá? Ou vocês não perceberam que abandonamos aquilo tudo para sempre? É isso que acontece no batismo. Depois ele fala: nosso modo de vida, o nosso antigo modo de viver, foi pregado na cruz com Cristo, um fim decisivo para aquela vida miserável de pecado. Não estamos mais à mercê do convite do pecado. Então, ele fala o seguinte, que o batismo nós morremos para o pecado e vivemos para Deus. Então, ele fala que, até, não sei se é no capítulo 6, mas ele fala que quando o pecado estava vivo na vida dele, ele estava morto, mas Cristo fez ele viver e o pecado morrer. Então agora ele morreu para o mundo e vive para Deus. É isso o batismo, a gente morre para o mundo, a gente morre, sabe, as nossas vontades morrem para o mundo e a gente vive para Deus. E isso não significa que a gente já é o cara, porque até no último vídeo que eu fiz, eu falei sobre a gente estar sendo aperfeiçoado, e depois também Paulo fala sobre as dificuldades dele no capítulo 7, onde ele fala que queria fazer o bem e não consegue, mas vocês vão ver ao decorrer do vídeo o que eu estou querendo dizer. Então, o reino de Deus é isso. Para a gente ver o reino de Deus, a gente precisa ser batizado, e não é um batismo como metanoia, que é a palavra grega para mudança de mente, mas é uma mudança de vida, porque a gente estava morto e agora a gente está vivo, porque Cristo, sabe, nos fez vivo pela graça dele. Então é uma mudança radical de vida, não só de mente, mas de todo o conjunto da nossa vida. Esse é o reino de Deus, esse é o ponto que eu queria falar aqui. E sobre a salvação, a gente vê isso lá em Romanos, do capítulo 10 até o capítulo, do capítulo 10, versículo 1 ao 10. E Paulo está falando sobre a salvação. E a gente entende que a salvação é por meio de Deus, é por meio da graça de Deus e não tem nada a ver com a gente. Quando eu falo nada a ver com a gente, é porque a gente não pode fazer nada para ser salvo. Lá, no começo, em Romanos 1 e tal, Paulo fala que a gente só é o que é pela graça de Deus. Que, sabe, se a gente trabalhasse o mais duro que a gente conseguisse, a gente não ia alcançar o lugar que Deus nos colocou, porque é pela graça dele. Então, ele fala o seguinte: não parecem entender que esse acerto de condição da condição humana, que é a salvação, é obra de Deus e muito bem sucedida. Então, quando ele fala esse acerto da condição humana, é porque anteriormente ele fala que a humanidade estava numa posição desfavorável com Deus. E essa posição desfavorável é quando ele fala que Deus, nos escolheu quando a gente ainda estava morto e submerso em pecado. Essa é a nossa posição desfavorável. Pela graça de Deus, ele decidiu nos colocar na posição favorável. Depois, se vocês quiserem ler, eu acho muito interessante isso, onde ele fala do primeiro e do segundo Adão, que é Jesus. E aí a gente fala, então a salvação não é por meio da gente. A gente é salvo por meio de Jesus, pela graça de Jesus, e por isso a gente faz as boas obras, não ao contrário. A gente tem que sempre lembrar disso. Nós fazemos aquilo, nós fazemos algo bom porque nós somos salvos, e não porque, sabe, não para comprar nossa salvação nós fazemos algo bom. Entende? Então, o segundo ponto que eu quero pontuar sobre salvação é quem pode ser salvo. A gente vê também no capítulo 10
que quem pode ser salvo é aqueles que aceitam o agir de Deus na vida deles. Aqueles que, sabe, veem verdadeiramente de coração que não conseguem chegar no patamar onde Deus quer que eles cheguem, onde é a vontade de Deus. E a vontade de Deus não é que a gente chegue lá com nossas forças, Ele já deixou o caminho preparado, Ele, pela sua graça, Ele já nos colocou nessa condição favorável. E está escrito o seguinte, olha aqui, ó. Diga a Deus as palavras de boa-vinda. Jesus é o meu Senhor. Receba de corpo e alma a obra de Deus e seu agir em nós, como o ato de ressuscitar Jesus. É isso que eu falei com vocês anteriormente. Nós estamos sendo aprimorados. Nós recebemos a salvação, nós aceitamos isso, nós aceitamos a nossa condição, nós aceitamos a nossa nova vida. E aí nós vamos sendo aperfeiçoados até o dia onde a gente vai encontrar Deus face a face, vai ver Ele. Então todos aqueles que aceitam o agir de Deus na vida deles, todos que aceitam esse aprimoramento, vamos dizer assim, são salvos. Mas não nos enganemos com uma coisa, a gente aceitou e depois a gente se desvia, sabe? Não vamos ver por esse lado, porque na Bíblia também fala que não é o importante não é como começa, mas como termina. E graças a Ele por isso, porque nós todos começamos com uma coisa ruim, porque nós já somos pecadores desde nascença, e nós terminamos como filhos de Deus, entende? Sabe, a gente vê que a gente termina como filho de Deus, velho. Então, essa é a salvação pela graça de Deus, a gente não pode fazer nada para comprar a nossa salvação. Ele já nos deu a nossa salvação, basta a gente aceitar. E quem pode ser salvo são aqueles que aceitam o agir de Deus neles, são aqueles que aceitam, sabe? Depois ele fala sobre vaso, que o vaso não pode retrucar contra o olheiro. Então essa é a nossa condição, cara. A gente aceita isso e fala, olha Deus, pode me mudar, pode me transformar da forma que o Senhor quiser, porque eu aceito isso. Então nós somos salvos e remidos pelo sangue de Jesus. E como Paulo fala, a gente não deve nenhuma moeda, sabe, nem um tostão à velha vida, a vida da morte, a vida do pecado, onde a gente encontrava a morte. Jesus morreu para a gente poder encontrar a vida. Esse foi o vídeo sobre Reino de Deus e salvação. Eu espero que tenha agregado alguma coisa à sua vida e desculpe pelo barulho se deu para ouvir no vídeo. E é isso aí, compartilha com algum amigo se tiver à sua disposição, se você sentir no coração de fazer isso. Eu agradeço por assistir o vídeo até aqui e é isso aí. Falou.